O que tem de homem ensinando a mulher ser mulher, ensinando como é que um relacionamento é feliz. Ah, não, aqui as 3 leis do teu casamento. Aqui, aí tu vai ver a pessoa tem 21 anos, começou a namorar semana passada. E tem o Bulldog. E tem 2 cachorros. E assim... Sejam muito bem-vindas ao o quarto e mais um episódio do podcast O Clã. Aqui quem está falando é Thales Zucchini, juntamente com a minha co-host e esposa Maido Kini. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Cá estamos nós para mais um episódio do nosso podcast. E, aliás, deixa a gente saber onde você costuma escutar a gente, se é indo para o trabalho, se é quando você limpa a sua casa, quando você lava a sua louça. O Thales, ele costuma escutar podcast quando está lavando a louça, né, Thales? Geralmente organizando alguma coisa. Então, deixa a gente saber. E hoje, Maio, qual que é o nosso tema hoje? O tema do episódio de hoje é sinais de um casamento fracassado. Hoje a gente vai falar aqui sobre alguns sinais que eu pontuei alguns pontos é ótimo, né? Eu botei alguns pontos, Thales trouxe também alguns pontos dele, e são percepções que nós ficamos pensando. Eu sempre dou o tema antes, né? Então a gente fica pensando a respeito. E vamos lá, vamos começar. Perfeito. Vamos lá, pro primeiro então. O que tu acha que é? Eita, já vamos assim. É. Eu acho, quando a gente para pensar, primeiro, né? O que a gente tem que definir o conceito de um casal fracassado. O que é um casal fracassado para mim? Não só apenas financeiramente, muitas vezes, Exato, né? Não, porque financeiramente falando, a gente tem vezes. a gente não, né? Mas a maioria das pessoas tem essa visão de que falou de fracasso, vai direto pro financeiro. E não, há anos atrás, eu estava conversando com aliás, eu era a terceira pessoa numa conversa. Estava assistindo 2 pessoas conversando. Uma delas era solteira e uma delas era casada. E essa casada estava fazendo meio que um bullying. É aquele bullying que se faz com quem está encalhado, vamos dizer assim. E aí ela começou a falar para ela, porque você está encalhada, porque você vai ficar para tia. E ela falou assim, ó, encalhada, eu tenho possibilidade ainda de achar alguém legal. Encalhada é aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que estão há anos em um casamento frustrado. Claro que eu estou aqui botando palavras mais bonitas, ela falou mais simples, mas o que ela disse basicamente é, eu aqui solteira, eu ainda tenho possibilidade de achar alguém legal, de constituir família, de ter um relacionamento, né, bom, mas encalhada de verdade são aquelas pessoas que estão paradas, às vezes 20, 30, 40, 50 anos num casamento ruim. Então, o que é um casamento fracassado na minha concepção, né? É esse casamento em que você está ali não porque você gosta, mas por conveniência. Exato, tem que estar parado ali, mas porque não faz necessariamente sentido, né? O que a gente tem que entender? Todo ser humano ele tem ganhos primários e ganhos secundários numa relação. Então, muitas vezes, você olha para uma pessoa e você diz, nossa, esse casamento é fracassado, por que essa pessoa não sai desse casamento? E quando a gente vai, muitas vezes a gente quer, e é muito, né, de pessoas que querem trazer a solução para a vida do outro. E por que ela não faz isso? Por que ele não faz isso? Por que ele não enxerga como eu enxergo esse casamento? Mas o que a gente tem que entender é que muitas vezes as pessoas não estão tendo ganho primário. Qual é o ganho primário? Amor, afeto, carinho, enfim, o que deveria ser um casamento. Mas às vezes estão ainda no ganho secundário. Então, às vezes é uma dependência financeira, às vezes é uma dependência emocional, às vezes os amigos daquele casal são amigos em comum. Enfim, então e aí a gente vai um papo mais longo, mas e essa obviamente é a minha definição de casamento fracassado. É esse casamento em que não se tem um ganho primário e que deveria ser o ganho que você continua ganhando pro resto da vida daquele casamento, mas está baseado apenas em ganhos secundários. Porque ele me ajuda no financiamento da casa. Porque ele me ajuda na criação dos filhos. É basicamente isso. Então, eu acredito, eu acho que eu até vou passar a bola para ti, eu vou dar esse tema e você dá uma aprofundada que o primeiro ponto, eu acho, de um casal que está fracassado, um casamento que está fracassado, é a falta de intimidade. Esses dias você estava falando a respeito disso, né? Exatamente. A gente sempre fala, né? A gente consegue ver muito claro um casal que ele está afastado pela falta de intimidade que os dois acabam tendo, né? Então, tu pode ver que muitas pessoas, eles acabam não sinceramente, como sempre se vê, como se diz, né? Tu quer saber se o casal ele tá bem, é só para ver a quantidade de vezes que eles se tocam, Exato. que eles se beijam, né? Porque o beijo ele é a primeira coisa que se vai quando um casal começa a se afastar. Então a primeira coisa que acaba é o quê? É o beijo.
Porque aí depois tem outros também, mas geralmente é o beijo, né? Depois vai ser o toque, aí depois vai ser o sexo, de fato, e depois outras coisas. Então, a gente consegue notar aquele casal que tem intimidade. Obviamente não uma intimidade, em questão de intimidade de cada casal, cada pessoa tem o seu, a sua perspectiva, digamos assim, né? Mas a minha o que eu acho como intimidade é esse, é o toque físico, é conversar, é o elogiar, necessariamente, claro, se beijar também. Então, eu acredito que essa é a intimidade. Então, as pessoas muitas vezes elas também confundem outro tipo de intimidade, e aí a gente vai muito mais longe, até aquelas intimidades Que no nosso ver não são que não são necessárias, necessárias. né? Tem esse lado também desse tipo de intimidade. Eu tenho intimidade com ela, eu vou lá e vou no banheiro de porta aberta. Então, também não é essa intimidade que eu carrego comigo. Eu acho que isso também já não faz muito sentido, mas tem pessoas que levam isso como intimidade. Eu não vejo como esse tipo de intimidade. Tem pessoas que têm esse tipo de intimidade, mas não têm intimidade para conversar de fato, sentar e conversar e se abrir, falar o que acha, o que pensa. Então, essa é a intimidade. A intimidade Sim. de parar e sentar e conversar, de se alinhar e falar o que acha, o que pensa, o que está sentindo. Então, ter a intimidade da conversa. E, obviamente, se tu ter a intimidade da conversa, tu vai ter a intimidade física, tu vai ter a intimidade do beijo, tu vai ter a intimidade do sexo. Exato. Então, a falta de intimidade do casal é uma situação complicada, né? Muitas vezes as pessoas aí, depois de uma certa idade, acabam se acostumando com isso, né? A pessoa acha, ele era assim, mas agora a gente não é mais, porque já tá velho, já tá velho. Ai, não, eu já tô velha, anos de casamento é normal. Tem 20 anos, 30 anos de casamento e já não tem mais isso. Cara, eu acho que não é bem assim. Eu conheço poucos casais que eu ainda vejo que tem intimidade depois de muitos e muitos anos de casamento. Obviamente, uma intimidade ou outra acaba, né, com o passar do tempo, acaba desaparecendo ou aparecendo outras, mas a básica, que é essa intimidade do toque, do beijo, do carinho, são poucos os casais que eu vejo, muitos poucos. Quando a gente para para pensar, por que a intimidade é importante? Porque quando a gente vai parar para pensar na perspectiva de uma relação, né, que é cultivada, não existe relação sem cultivo, primeiro ponto. Aquilo que você ama, você quer tocar. Não é assim? Eu, quando vejo, nós temos 2 filhos, vocês sabem. O Vicente, principalmente, eu adoro pegar ele na cama de manhã, porque ele é bem cabeludo, os cabelos ficam tudo para cima. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com ele é apertar ele, é beijar ele, é tocar ele, é abraçar ele. Por quê? Porque eu amo. Isso é um fato. Quando você ama alguma coisa, você quer tocar nessa coisa. Então, é muito perceptível os casais que já perderam essa intimidade, que são aqueles casais que não brincam. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não suporto as brincadeirinhas do Thales. Às vezes eu tô lá, lavando louça, não sabia dessa. Ele vai lá e me dá um tapa. Mulheres, vocês sabem disso. Vai lá dar um tapa, vai lá e passa a mão. E eu fico muito irritada. Só que, em contrapartida, não é uma irritação verdadeira. É uma irritação de, cara, eu falo pra ele, cara, que chato, para com isso. Só que, se alguém for olhar, vamos fingir que não tenha som nessa cena. Se você for olhar por uma câmera, é um sinal de um casal que está alinhado. É um sinal de um casal que está em sintonia, em afeto, que quer se tocar. Porque o que a gente vê? E aí as pessoas começam a normalizar, então acham, não, isso para quem está há 20 anos casado já não é mais normal. É normal não ter nada. Não, não é normal. Lembra? Mais uma vez voltamos ao comum e ao normal, as definições. Então a gente consegue ver aquele casal que já não beija na boca, aquele casal que não faz carinho, não tem carinho. É o homem que dá um beijo na testa da mulher, como se fosse um pai, já. Então, assim, a gente percebe que não tem mais esse carinho. E, obviamente, principalmente a mulher, porque o homem ele não é de ficar filosofando a respeito disso. Mas a mulher sente falta. E quando ela não tem, ela começa a trazer para ela mesma, tipo, não, mas isso é normal. Não, não é normal. Não é normal que vocês não tenham mais. E, obviamente, também falando da vida sexual, que é muito importante. Não estamos dizendo aqui que você vai estar sempre com vontade, que casamento é sempre... Não, né? Eu e o Thales já estamos juntos há 10 anos, já passamos por várias fases, com chegada de filho, com puerpério. Só que um casal que está em sintonia, um casal saudável, ele sempre tem aquela relação também que é muito importante para o casamento, né? Que é aquela união dos dois. Isso é um ponto muito, muito importante, né? É só parar e olhar, olhem ao redor, quantos casais, como é que é teu relacionamento, como é que é tua intimidade com teu marido, e vice-versa, né? Teu marido muitas vezes com as mulheres. Então parem, percebam,
Tem brincadeiras realmente que são chatas, tem intimidades que eu acho que tem que acontecer, outras não. Isso também é uma perspectiva de um casal. Eu não acho nada interessante essa intimidade de, como eu falei, de banheiro, de porta aberta, de fazer isso, fazer muitas vezes algumas porcarias aí na frente da mulher. Mas tem casal que gosta, tem pessoas que... Os homens, tem muito homem que acha que a mulher gosta, mas a mulher não gosta, mas o cara fala, tem que me amar, me conheceu assim, é assim mesmo. Então... Comece a perceber como é que está o teu relacionamento, né? Comece a se olhar e ver se vocês estão com intimidade, qual intimidade que vocês estão tendo. Né? Então, o homem também, uma coisa que a gente já conversou, até mesmo nesse curso de casamento que nós estávamos fazendo, ele foi um ponto de um desses encontros, foi a parte do homem. O homem, ele tem muito esse... A mulher se deixou a levar carinho, o homem ele já tem uma guinada já pro sexual, né? Uhum. Então... Cara, às vezes isso cansa a mulher também. Daqui a pouco a mulher não quer mais receber carinho, porque muitas vezes a mulher não quer fazer isso, ela só quer receber um carinho de fato. E para o homem, é complicado às vezes entender isso. Não é complicado entender, mas a pessoa acaba no fim do dia, acaba querendo levar e fazer isso. Então, se perceba também, o homem, se a mulher está te dando carinho, tem horas e horas, né? E é um aprendizado que a gente tem que ter. Sim, então, constante. Também... naquele curso de casamento de casal que nós fizemos, foi muito importante isso. Obviamente a gente já sabia, mas escutar também de uma outra pessoa falando para ti de forma mais clara, porque muitas vezes as pessoas falam, não, é ela que é chata. E aí, de repente, uma terceira pessoa vem e fala lá numa mesa com outros casais e fala, isso acontece, então vocês também se alinhem a respeito disso. E é interessante também. É muito interessante. Esse curso que o Thales mencionou foi o curso do nosso segundo casamento, matrimônio. Casamento na igreja. Casamento na igreja, né? O nosso primeiro casamento nós casamos no civil. E eles estavam... A pessoa que estava ministrando o curso em si, ela falou algo muito interessante. Ela disse assim, muitas mulheres, elas deixam de procurar afeto do marido, porque toda vez que elas vão procurar tão somente afeto, então, eu só quero que você me abrace. Eu só quero que você, sei lá, sabe, me aconchegue de alguma maneira. Os homens, por serem sexualmente, eu acho, mais desejosos do que nós, porque eu acho que isso é um fato, claro que salva as exceções, mas isso é um fato, ele já interpreta como, opa, ela quer. Então, a mulher, na maioria das vezes, não quer. Ela só quer um carinho, ela só quer um abraço, ela só quer se sentir amada. E aí, o que a mulher começa a fazer? Ela começa a parar de pedir afeto. Só que o fato dela parar de pedir afeto não quer dizer que ela não necessite daquilo. E aí que mora o problema. Aliás, a gente pode fazer um episódio aqui só sobre vida sexual, que eu acho muito importante e é muito importante. É um pilar essencial da vida e de um casamento saudável. Um segundo aspecto, né, que nós acreditamos que demonstra um casamento fracassado, é uma vida de aparências. Com certeza. Você pode dar aprofundada aí, Thales Mauro. Então, vamos lá. A famosa vida de... Instagram, né? Felicidade extrema, externa. Posts, textos. E amores, e declarações. Deixa eu só abrir um parênteses. Toda vez que eu vejo um casal, seja ele o homem que faz ou a mulher que faz, mas geralmente é a mulher que faz mais, né? Com aquele bando de declaração, com aquele bando de foto, uma atrás da outra... Eu sempre digo, tem alguma coisa errada aí. Querendo esconder alguma coisa, né? Tem alguma coisa errada aí. Porque, eu não sei, eu convivo com pessoas que têm casamento, né? São poucas, mas eu já percebi um padrão em pessoas que têm bons casamentos. Eles não têm necessidade de mostrar. Fechei parênteses. A famosa necessidade de aprovação, né? Então, a pessoa, ela quer botar muita foto. Existe, né? Existe exceções, mas... tudo. Nós não trabalhamos com exceções, nós trabalhamos com a regra, né? É assim que se diz, né? Então, a grande maioria, a gente sabe muito bem que as pessoas estão ali, aí batem foto e tá toda hora querendo postar, só que desliga, estão toda hora se bicando. E a gente tem exemplos claros, né? Assim, o nosso exemplo é um exemplo claro de convívio, assim, a gente tem alguns casais, enfim, que são da nossa dinâmica, que a gente percebe que são casais extremamente desalinhados, só que se você abre o Instagram, é uma declaração, e você fala, meu Deus, tava se pegando, tava brigando. A gente sabe que a vida não é essa ali, né? Às vezes estão, muitas vezes, se estranhando até na frente das outras pessoas, o que é o pior, cenário que tem, né?
essa falta de respeito, enfim, desses casais, um na frente na frente de outros casais. E aí, de repente, na hora de bater a foto, vai lá e bate uma foto em todo mundo junto, e depois sai pro lado, não, vou ter uma foto só os dois, bateu a foto, saiu editando ali, e veio, faz um post e bota na internet. Sim. E é isso, é meu amor pra cá, meu amor pra lá, e aí cobra também uma reação daquela foto pela outra pessoa. Por que você não comentou? Por que você não comentou? Você tem que colocar, você tem que fazer que me ama, tem que ter declaração. Então, assim, essa necessidade de aprovação, essa vida de faz de conta aí, né? Esse relacionamento que só existe muitas vezes na cabeça dela durante o período. Então, é bem complicado isso. E as pessoas, elas ficam apegadas nessa relação que elas criam realmente na rede social, né? Até o Thales agora, ele começou a postar uma coisinha ou outra no Instagram dele, já falei aqui várias vezes que o Thales é extremamente low profile, e hoje de manhã mesmo ele estava filmando nossos filhos, na hora que ele ia me filmar, eu falei que não. E olha só que interessante, tem muitas pessoas que acham... Você estava comendo, né? Tem muitas pessoas que acham que porque a mulher ou o homem não posta, sei lá, nunca posta a mulher, nunca posta o... não, é porque não vivem bem. Não, aconteceu com nós, né? Exato. Antes mesmo antes de tudo acontecer, antes a Mai botar vídeo no YouTube ou começar a ter uma visibilidade no YouTube, no canal dela, uma vez uns tios chegaram e falaram isso. Antes da rede social fazer parte da nossa vida ativa, né? Falaram, mas eles nunca postam nada, parece que não se gostam. E assim, pessoas que estavam no Brasil falaram para pessoas que moravam lá na Inglaterra, né, que estavam visitando o Brasil, e essa pessoa levou até nós e falou assim, nossa, Elis, você estava falando que vocês não botam foto, vocês não parece que não tem foto junto. Mas se a gente parar para analisar, que argumento, desculpa, mais burro, né? Porque se você está basicamente dizendo foto no Instagram igual amor, foto na rede social igual casal saudável. De onde que vem esse argumento tão burro? De onde que nasce a ideia que um casal só é feliz a partir do momento que ele escolhe mostrar que é feliz? Existe sim, e nós somos um desses casais que escolhem não mostrar. Pega pelo menos, né? E nós sempre pecamos pelo menos, sabe? Não mostrar a nossa vivência familiar, não mostrar os nossos momentos. Eu estou mostrando agora. Agora o Thales está mostrando uma coisa ou outra, mas isso é uma escolha consciente. Eu tenho muita pena de quem pensa, né? E agora num contexto mais amplo, que amor só é amor quando é postado no Instagram. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Pelas experiências que eu já tive, já observei. Quanto mais você posta, salve a exceção, mas como diz Thales, nós não trabalhamos com a exceção aqui. Quanto mais necessidade de postar, de dizer que você está vivendo. É igual aos outros contextos também, né? A pessoa que está toda hora batendo foto do prato, não sei o quê, o restaurante que vai. Quanto mais necessidade de mostrar que você está vivendo, menos você está vivendo aquilo que você quer mostrar que está vivendo. Não é? Então, é basicamente isso. Qual é o próximo? O que você acha que é um outro sinal aí de um casal que está em um casamento fracassado? A falta de comunicação, né? A falta de um diálogo inteligente entre os casais é um ponto muito importante. A gente percebe que isso casa com tudo, mas os casais não conseguem mais conversar, né? As pessoas um dia não conseguiram, né? Se um dia, ou pelo menos, né, acabaram casando, nem sabiam que era um casamento. Enfim, a gente entra num contexto até que eu queria trazer, mas agora, nesse momento, é mais a falta de comunicação clara, falta de saber o que quer e de se comunicar de fato, conversar, expressar. Muitas vezes, né, acontece em várias situações, a pessoa acaba não levando, carregando aquilo ali para si, e aquilo ali vai somando, aí daqui a pouco a pessoa vai lá e estoura, e aí o outro, mas do nada tu estourou, não, que a pessoa já vem carregando isso há muito tempo. Nada, né? Nunca é do nada. Então, eu acho que a falta de comunicação clara e inteligente entre casais. Então, a gente conversa com vários casais novos que estão toda hora também, que ficam se negando, parecem crianças de birra, muitas vezes pela uma falta de inteligência emocional, de gestão de emoções mesmo. Pessoas mais velhas também. E aí pessoas mais velhas, os casamentos aí que estão com 30 anos de casamento, de casados, e pessoas com 50, 60, 70 anos agora, né? Que, cara, realmente eles não conseguem se comunicar, não conseguem, sentam numa mesa, eles brigam. As pessoas brigam conversando. Vamos fazer um alinhamento, vamos ver que vamos conversar sobre qualquer coisa, sobre dinheiro, que é um ponto muito importante, sobre a nossa vida, sobre um comportamento que tu teve na frente das outras pessoas que eu não gostei. Vamos sentar, vamos conversar para tu não fazer isso mais, ou vice-versa. A pessoa, muitas vezes a mulher também faz um comportamento, o homem tem um comportamento. Então,
Cara, a falta de uma conversa clara, inteligente, né? Que seta isso, a direção do casal. Eu e a Mai, a gente sempre conversou muito. Sempre conversou muito, 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 muito. E cada dia mais. Cada dia a gente está mais aberto, cada dia a gente senta de manhã, geralmente, a gente sempre conversa, fala de qualquer coisa, fala o que está passando, o que não está passando, o que vai acontecer, o que aconteceu, o que a gente quer. Então, e engraçado é que quanto mais nós conversamos, mais clareza nós temos, mais objetivos a gente alcança, e assim, mais objetivos a gente coloca, e mais fácil a gente alcança eles. Exato. É uma soma, né? Sim. Porque a gente já conversou já sobre outras vezes que a gente já conversou já, né? No outro podcast, que o casal, se ele não estiver olhando para a mesma direção, ou pelo menos com um objetivo em comum, se um quer a direita e outro quer a esquerda, eles se anulam, né? E aí a vida vai se arrastando e o tempo vai passando. E outra, eu acho que não é nem só a comunicação de alinhamento do que a gente quer, mas é a comunicação mais básica eu comunico as minhas necessidades, mas eu também comunico aquilo que eu não gostei. Tem muito casal que tem essa dificuldade, né? Tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para o homem. O homem a gente sabe que é mais fechado, não gosta muito de conversar, gosta mais de empurrar a situação com a barriga. Só que existem mulheres, e eu fico boquiaberta com isso, que tem muita dificuldade de expressar a sua opinião. Tem muita dificuldade de expressar a sua necessidade, tem dificuldade de expressar um simples eu não gostei do que você fez. E é uma dificuldade que, obviamente, traz muito ressentimento. Porque quando você não comunica, você não dá a oportunidade para o outro de fazer diferente. Exato. Aí ele vai fazer mais uma vez aquilo que você não gostou, vai mais uma vez pelo mesmo caminho, você vai ficar cada vez mais ressentida. É uma bola de neve que nunca acaba. E fora a situação, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas cobram até na frente dos outros, que, como eu falei antes, que é a pior coisa que tem. Começam a discutir, a muitas vezes falar até meio que, não mal, mas querendo menosprezar o companheiro ou a companheira, né? Mas, cara, se acontece alguma coisa que tu não gostou, deixa aquilo dele passar. Mais pra frente, depois, acabou, no outro dia, chama de forma inteligente e fala, não gostei do teu posicionamento, não gostei do teu comportamento, não gostei do que tu falou, como tu fez, não gostei disso, daquilo, aquilo outro. De forma clara, objetiva. Se tu nunca teve isso, muitas vezes a pessoa até é estranha. Uhum. Mas se tu fizer isso na hora, depende da situação e o contexto, a pessoa pode achar ruim. A pessoa pode até piorar e aumentar e acontecer até uma briga mais séria. Então, não é chegando em casa, batendo porta do carro, discutindo, fazendo, né, gritando que tu vai conseguir fazer esse alinhamento e ter o respeito da outra pessoa e conseguir se alinhar com a outra pessoa. Então, vai ser como? Vai ter sentado, conversado na hora certa. Eu vou trazer até um ponto, há pouco tempo atrás, a mãe estava conversando, estava fazendo uma coisa aqui no sábado, a gente passou por uma situação, foi conversando, tinha outras pessoas, amigos. E aconteceu uma conversa ou outra, normalmente, nós somos um casal normal, como de qualquer outro, digamos assim, e a gente começou a conversar e falou uma coisa ou outra que aconteceu ali na hora. Eu não achei interessante, ela também não achou interessante uma posição. Fomos dormir, no outro dia tudo bem, acordamos café da manhã, então foi tomar café da manhã, sentou e conversou. Eu falei assim, eu quero conversar contigo a respeito de ontem. O que foi? Não, aconteceu isso. Aí a mãe, não, entendo. Falou também. Eu falei, não, entendo. Então a gente se desculpa. É isso mesmo. Deu. Não vai mais acontecer, deu. Gente, exato. Foi o quê? Umas 2, 3 semanas atrás. 3, 4 semanas atrás? O que a gente tem que entender, gente? Que casamento é ferro afiando ferro. Muitas vezes você vai, muitas vezes não acontece sempre, né? Às vezes quando você está num convívio de amigos, se você fala alguma coisa que seu marido não gosta, seu marido fala alguma coisa a seu respeito, faz alguma brincadeira boba a seu respeito, que você não gosta. Só que existem dois casais, aqueles casais que são maduros, que dizem, ok, amanhã a gente conversa, e a gente conversa como dois adultos civilizados, e eu pontuo que eu não gostei, e a pessoa me pede desculpa, e esperamos que peça, né, que reconheça. Porque quando o Thales trouxe para mim, eu falei, não, me desculpa, não vou fazer de novo. E a mesma coisa vice-versa. E tem aqueles casais que fazem climão. Que eu vou falar uma coisa para vocês, que é um diagnóstico de casal desalinhado. É aquele casal que não consegue esperar pelo momento oportuno para fazer ajuste. É aquele casal que não está nem aí se tem mais 5 casais, eles vão fazer climão, as pessoas vão ficar desconcertadas, vão ficar desconfortáveis, e eles não
é uma baixa inteligência emocional a ponto de eu vou deixar todo mundo desconfortável. Só pra eu fazer a minha cena aqui. Exato. Gente, é horrível isso. Nós já passamos por isso, né? Já. De a mesa ficar em silêncio e a gente se olhar e pois é. Então é isso, né? É horrível essa sensação. É horrível quando o casal faz clima. Cara, tenha inteligência emocional, tenha maturidade. Existem coisas, principalmente pro casal, né? Que se ajustam em outro contexto, em outro cenário, em outro mood, em outro humor. Então, cabe a um casal inteligente e saudável entender quais são esses lugares. Uma coisa que você me falou hoje, que foi muito interessante, eu queria que você trouxesse também, que um dos sinais também, e eu acredito que não seja nenhum sinal, mas que vai se tornar, se continuar acontecendo, que é quando o casal começa a esquecer aquilo que parece pouco, mas quando se olha no panorama geral é muito, contribui muito. Acho que o que eu trouxe para ti foi que a pessoa para de prestar atenção aos sinais, né? Sim, foi isso. A pessoa, o casal, um dos erros do relacionamento é a pessoa parar de prestar atenção nos sinais. Sim. Quais sinais? A gente acabou de citar vários deles, né? Então, o casamento, as pessoas eles acabam parando de perceber isso. E aquele tipo não faz mal. O famoso não faz mal, nada né? Faz mal. E, tipo, nada faz mal. Então, passou teu aniversário, não dei presente, não comemoramos, não faz mal. Mas aconteceu uma situação desconfortável, aconteceu isso, não faz mal. Então, esse de não faz mal, não faz mal, não faz mal, não faz mal. E isso vai se repetindo a respeito de semanas, meses e anos. E aí a falta, como a gente estava conversando, a falta de alinhamento, de clareza, de trazer para a mesa realmente o que acontece, o que a pessoa quer, o que ela está passando ali naquela situação. Então, o não faz mal, o não prestar atenção é um dos grandes erros do relacionamento hoje. Quando eu estava lendo sobre isso, já fazia algum tempo atrás, eu estava escutando alguns áudios e tal, alguns podcasts, e o cara ele deu um exemplo muito claro, achei muito, muito interessante, que ele falou que o não faz mal, a falta de prestar atenção nos sinais, ele é igual um cupim, ele falou assim. É igual o cupim, né? O cupim é aquele bichinho pequenininho. Sim. Que entra na madeira, faz só um buraquinho, por dentro da madeira ele reproduz, corrói, come tudo por dentro da madeira, mas ele entrou só pelo murinho. E também aí aparece outro furinho aqui, aparece outro furinho ali. Aí tu vai ver a casa, quando tu vai ver a casa ou a porta, ela tá oca por dentro. É verdade. E tem 5 furos, 10 furos. Então, só que uma porta gigantesca tem 10 furinhos e o cupim entrou ali e ele acabou disseminando ali, reproduzindo e corroendo tudo. Então, o não faz mal, ele, né, ele acaba ele tem esse poder. Sim. Né, de entrar de pouquinho, de fazer um negocinho, e isso vai te minando, até chegar a um ponto onde que a pessoa simplesmente não quer mais. Exato, uma falta de desculpa, é uma falta de, muitas vezes, coisas que parecem bobas para muitas pessoas, mas um aniversário de casamento, um presente simples no aniversário da pessoa, simples, uma ligação, um bom dia, e de não faz mal em não faz mal, aquilo vai se multiplicando. E eu acho que o não faz mal, ele não só faz mal aqui nesse cenário, mas em tudo. Uma vez eu vi, a frase não era não faz mal, mas cabe, dizendo que no inferno vai ter uma plaquinha piscando dizendo não faz mal, não faz mal. De todos os cenários da vida e contextos que a pessoa faz a coisa dizendo, não faz mal, é só mais uma vez. É só mais uma vez. Então vai ter uma placa lá embaixo piscando, aqui é só o povo que não faz mal. Não faz mal. O casamento é a mesma coisa, gente. A gente tem que olhar para esses lugares, porque muitas vezes as pessoas pensam, né? Não, é só um casamento, ano que vem a gente faz de novo. Cara, comemora aquilo. Sai para jantar. Não tem como sair para jantar, faz uma janta em casa. Como a gente vê mulheres, né, que querem que maridos lembrem da data do casamento e presumam que aquilo é importante tanto quanto ela, e vê e relembra o marido, amanhã a gente faz aniversário de casamento, e o marido chega no dia, e aí ela está esperando que alguma coisa aconteça. Pode ser com uma coisa básica, muitas vezes. Pode ser uma coisa básica, sabe? Vai lá comprar um pão, compra 2 pão doce na padaria, bota lá, diz que fez, sabe? Que achou para ela, que comprou para ela. A mulher, ela espera isso. Então, assim, esse não faz mal, ele vai correndo. É um cupim mesmo. A porta por fora está intacta, mas quando você vai ver, não presta mais. Ali já não presta mais, por dentro da oca, né? Então, um outro ponto interessante também, e que a gente pode trazer até num outro podcast, que como
como tem gente... Como a gente não sabe o que é casamento, né? Sim. Né? Como o casamento... Como a gente tem que... Nós temos de ser humildes, né? Por um casamento. Sim. Então, realmente, o casamento é uma escola, né? Então, foi uma outra coisa que eu escutei há um tempo atrás, que o casamento, ele realmente é uma escola. Ele é uma escola da humildade, é uma escola da... de tudo, né? Tudo que tu tem que ser, tu não pode ser egocêntrico, tu tem que ser uma pessoa, cara, realmente humilde para aprender, para sentar, porque se tu não é humilde, tu não aprende. Não. Então, um casamento, como um casamento é uma escola e como é difícil, ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu sendo mulher, né? E homem, no caso de um casamento, ninguém nasceu sabendo ser esposo e esposa, né? Então, a gente tem que ser realmente humilde, né? Querer aprender, querer o melhor do próximo. Sim. Como também o casamento, ele é feito não para... Quando tu entra no casamento, eu acho que a gente tem que entender também importante, um assunto importante é que quando nós entramos no casamento, a gente está ali mais para dar do que para receber. Sim. A gente está ali para servir para não ser servido, né? Sim. Então, isso na minha cabeça sempre foi muito claro. Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, que eu vim para servir. Eu sirvo mais do que eu sou servido. Sim, isso com certeza. Então, obviamente, nós podemos entrar num contexto de mulheres que serviram demais para as pessoas erradas. Não é para você se subjugar também? Aí é um ponto também diferente, porque daí, o que aconteceu antes, né? Eu falo um casamento saudável. Casamento aí onde as pessoas são alinhadas. Então, de servir mais do que ser servido. Exato. Cuidado com esse servir, né? A interpretação que você faz. Muito bom que você pontuou, porque assim, é igual a história, perdão, da mulher submissa, né? Quando a gente não entende o contexto da submissão, e eu nem vou entrar nesse ponto, quando você vai ver uma mulher está sendo submissa a qualquer pessoa. E esse não é, a submissão não é para esse ponto, não é para esse tipo de relacionamento, não é para esse tipo de homem. Então, muitas mulheres também, não, eu vou servir. Eu nunca me esqueço de uma cena que eu vi, eu morava lá fora, de um casal amigo meu, que a pessoa, né, o homem, em tese, ele chegava do trabalho. Essa minha amiga também chegava do trabalho mais ou menos do mesmo tempo, mas óbvio, a mulher sempre com muito mais coisa para fazer. Ela chegava e ia fazer janta e não sei o quê, e cuidava da roupa, enfim. E esse marido dela chegou, simplesmente sentou no sofá e ela botou numa... Como é que chama? Uma tray, aquele negócio, bandejinha, uma né? bandeja, e foi lá levar para ele. E eu ainda, né, fiz uma piada para ela, foi, levou, e aí depois ela teve que buscar, porque ele simplesmente deixou as coisas todas em cima do sofá, literalmente. E eu lembro de pensar, e eu, obviamente, por conviver com aquele casal e saber que tudo era sobre ela, tudo era ela que fazia, isso não é servir. Isso não é servir. Porque uma pessoa com um casal que é alinhado, você não vai se deixar levar, sabe, como nesse egoísmo de, não, só eu vou ser servido o tempo inteiro. Quando você vê a outra pessoa e a pessoa que você ama sobrecarregada, se você ama, se você é um casal alinhado, você vai ajudar. Eu sempre falei para a Maia, eu não vejo... eu acredito que a pessoa não ama quando tu não vê ajuda. a outra pessoa se esforçando muito mais e tu não ajuda. Por exemplo, é falta de amor. É falta de amor. Exato. Quando tu percebe que a pessoa, ela... Vamos nas tarefas de casa, né? Onde que as mulheres são sobrecarregadas aí, de grande maioria. Pô, a mulher tá cuidando, tá fazendo comida, tá lavando a louça, tá botando as coisas em cima da mesa, tá retirando, depois vai dar banho no filho. E o cara, muitas vezes, está lá, sei lá, sentado assistindo um jogo de futebol. Ou fazendo qualquer outra coisa aleatória. E assim, e se sentir confortável e deixar isso acontecer de maneira como se nada fosse nada. Cara, aquilo ali pra mim é o mais alto, maior prova de não amor, de desamor que tu tens pelaquela pessoa. Porque se tu tá vendo a pessoa passar por tudo isso, fazer tudo isso, se esforçando de todo esse jeito, e tu não tiver minimamente a vontade de ir lá muitas e vezes ajudar... trabalhar o mesmo tempo do dia. Não importa quando trabalhou, cara. Não importa. Não importa. Pode trabalhar 12 horas, 14 horas por dia. E se vir falar pra mim, mas eu trabalho, eu tô cansado. Eu já trabalhei 80 horas por dia e eu acordava de madrugada pro meu filho. E hoje eu tenho um relacionamento bom com a minha esposa e com o meu filho. Exato. E vai ser pro resto da vida assim? Não vai ser pro resto da vida assim. Não vai? Mas é porque tu não sabe que é trabalhar 12 horas. Eu já trabalhei 16 horas por dia. 16 horas trabalhadas. Sim. Não era, fora transporte. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então não é por isso. Não. Tá cansado fisicamente? Ok. Tem dia que tu vai conseguir fazer, tem dia que tu não vai conseguir fazer. Mas tu vê a mulher fazendo tudo isso e tu se sentir confortável e, tipo, não ligar, é a prova do desamor. Exato. É a Eu lembro prova do do nosso desamor. primeiro filho, né?
o Benício, que quando eu acordava para amamentar ele de madrugada e... Vejam bem, eu e o Thales, né, eu engravidei, a gente não tinha nenhum ano de namoro, foi Foi uma 9 família meses. relâmpago que aconteceu, assim. E eu lembro que eu acordava para amamentar ele e o Thales sentava do meu lado. E eu não entendia muito por que ele fazia aquilo. Aí teve um dia que ele sentou, sentei para pegar o Benício para amamentar, e ele sentou na cama e ficou assim meio que cochilando. Eu falei, Thales, deita. E ele não deitava. E depois eu fui entender. Por mais que naquele contexto de amamentação ele não poderia fazer nada, né? Muitas vezes depois ele podia fazer como ele fazia, pegar a criança para rotar, ele não queria que eu estivesse naquela situação sozinha. Então ele ficava do meu lado sentado de olho fechado. E acordava no outro dia para ir trabalhar? E acordava no outro dia para ir trabalhar. Claro que tem contexto e contexto, né? A gente também não pode generalizar. Tem pessoas que, vamos supor, que trabalham a noite inteira. Sim, Contexto sim, e contexto, sim, eu sempre falo, sim. contexto é rei. Você tem que observar as coisas de forma contextual. Mas aí a gente traz mais o quê? É uma exceção. É a exceção, exato. Exceção. É a exceção. Porque a grande maioria trabalha normal. Trabalha de segunda a sábado, trabalha das 8 às 6, 7 horas, das 7 às, sei lá. Exato. É exceção, é exceção. Então, olhar para esse lugar de, tá ok, e a gente sempre fala isso, e ambos, né, se você olha o seu parceiro sobrecarregado, cansado e fazendo por vocês, e você está simplesmente sentado no sofá, mexendo no seu celular e não ajudando, podendo ajudar, isso é uma prova de falta de amor e de um egoísmo enorme. Não, isso aí pra mim, eu volto a falar, muitas vezes, eu como homem, né, hoje nós viemos o podcast aqui, esse podcast onde a Mai, ela já tem um posicionamento grande no canal do YouTube, né? E aí nós criamos esse podcast justamente para tratar sobre família, relacionamento, enfim, como nós criamos nossos filhos, como a gente lida né? Como nós levamos o nosso relacionamento. E muitas vezes os homens, eles vêm com esse papo, tipo, esse bicho aí não sabe de nada, esse aí tá falando só abobrinha, uma coisa ou outra, eu trabalho um monte, eu sou assim, eu trabalho em 2 serviços. E assim, cara, tem como fazer? Sim. Tem como fazer. Não é para sempre. Tu vai fazer, tu vai se esforçar, tu vai ter mais, tu vai dar mais naquela situação, sempre vai se doar mais, mas se tu tá do lado de uma pessoa que tu realmente ama, que tu considera ela, que tu olha para ela como a pessoa que tu vai levar pro resto da tua vida, tem como fazer. Sim. Tá entendendo? Mas meu trabalho no outro dia, ok, não é toda a vida que tu vai fazer, mas tenta dar o máximo. Exato. Principalmente uma mulher que tem filho, né? E hoje em dia tem aquelas narrativas, né? Aquelas pessoas que são, pai de pet, que não tem um filho, que nunca se casaram e dizendo que mulher tem que fazer isso aqui e homem tem que fazer aquilo lá. A gente nem precisa entrar, ou talvez a gente entre nisso. Eu vou dar uma ponto de vista, desculpa. Agora é uma coisa que me incomoda profundamente. Aí você vai ver, não, porque a mulher é que tem que limpar. Vou deixar você falar. Não. O que a gente vê na internet, né? Obviamente, nós somos livres para falar o que queremos, né? Ou parcialmente, né? Não sei até quando, como se diz. Mas o que tem de homem ensinando a mulher ser mulher e de casais novos que nunca passaram por nenhuma situação mais complicada, casais de 22 anos, nunca passaram por um puerpério, não passaram por situações, não desmerecendo aquela pessoa, o conhecimento que ela tem, mas a experiência, mesmo tendo pouco mais do que aquela pessoa, e que a gente vive num ano em 10 anos, que é muita coisa, pode muita coisa acontecer, ensinando como é que um relacionamento é feliz. Não, aqui as 3 leis do teu casamento, aqui, aí tu vai ver a pessoa tem 21 anos, começou a namorar semana passada. E tem o bulldog. E tem 2 cachorros. E assim, não desmerecendo, novamente, a casais que não tem filhos, e tudo bem, aquele casal não é o ter filho e ser novo, mas é tu querer ensinar coisas que tu nunca passou. É igual como um homem, em sã consciência, quer ensinar uma mulher a ser mulher. Aí nós percebemos, e assim, e é muito fácil a mulher acabar caindo. A mulher é muito mais emocional. É muito emocional, e o que acontece? O homem, ele sabe, principalmente com um homem com mais tempo, assim, que tem mais experiência em relacionamentos, ele sabe qual que é as principais dores das mulheres. Claro que sabe, dependência emocional. Então fica até, de certa forma, fácil do homem manipular o que conseguir que é daquelas mulheres. Então, cara, há pouco tempo atrás eu estava olhando, eu vi um cara com, sei lá, menos de 30 anos,
Não, te mostra ser uma mulher virtuosa, isso, te ensino isso, aquilo outro, Como para encontrar o homem perfeito. Eu falei, meu Deus do céu. E eu tenho mais de 5.000 alunas. Eu falo, cara, como isso é possível? E, então, volto a falar, tem pessoas que são excelentes, muito de conteúdo que falam, mas eu não consigo entender como um homem quer ensinar uma mulher a ser mulher. Gente, existem coisas que sim, você não precisa, enfim, passar por tal coisa para que você saiba, só que existem coisas que você não consegue aconselhar se você não passou. E é ponto. Experiência, né? Se você não passou por aquilo, você tem uma teoria, mas a prática, a teoria é outra. Principalmente de relacionamento, Gente, não está escrito, né? Um casal que não tem filho não sabe o que é ter uma rotina com filho. Um casal que tem um cachorro não sabe o que é ter que botar 2 filhos para dormir e gravar o podcast aqui enquanto o Vicente está dormindo. Esse gerenciamento, só para vocês dar um pano de fundo aqui, o Vicente está dormindo para a gente gravar esse episódio do podcast, foi tudo cronometrado. Então, tem coisa assim que as pessoas que não passaram, né, uma pessoa que ajuda as pessoas a sair das drogas não necessariamente precisa usar droga para ajudar ela. Exato, ponto. Mas existem coisas que você vai precisar passar para que você tenha, não é lugar de fala, que eu não gosto desse termo, mas que você tenha esse, não, eu passei por isso, eu senti na pele isso. Eu senti na pele o que é ter uma mulher num puerpério se sentindo mal e um recém-nascido acordando de madrugada. E agora, por eu ter passado por isso, eu consigo te dar 3 conselhos para te ajudar no teu casamento. Exato. Aí é uma coisa. Senão, eu sempre vou repetir. Na prática, a teoria é outra. É verdade. E eu acho que é isso. É isso. Tirando, me desculpa a minha indignação aqui. Pode voltar sempre com a sua indignação, mas tem outros pontos ali que a gente vai trazer nos podcasts, né, nos próximos. E também, uma coisa que eu quero falar para vocês, quero pedir para vocês que deixem aqui abaixo recomendações. No próximo podcast, muito provavelmente, nós vamos falar sobre filhos, criação. A gente já está prometendo faz 2 vezes que a gente vai falar no próximo de filho. Vai sair, tá, mas gente? Vai sair. E como a Mai disse... eu acabei de escutar o Benício ali, descendo a escada. O outro tá com uma tela, aqui a telinha do outro dormindo aqui. Então, acho que a gente tem nosso lugar de fala, então, aí, pra estar falando alguma coisa. A gente tem 2 filhos, né? Queria, quem sabe daqui a pouco mais. Um terceiro ou um quarto filho também. Mas a gente vai trazer. Vamos trazer esse ponto. Mas, voltando, escrevam aqui abaixo o que vocês querem escutar. Escreva também se você acha que a gente esqueceu de alguma coisa. Mai, tudo isso que concordo, discordo, pode concordar, discordar, tanto faz, a gente tá aqui para abrir conversa mesmo. Exato. Mas, Mai, eu acho que faltou isso aqui. Eu observo tal coisa, eu observo aquilo. Ou meu parceiro faz isso, eu tô repensando tal coisa. Porque o nosso intuito aqui, gente, é fazer com que vocês pensem. Exato. Não é, desculpa o termo que é horrível, mas... Eu não vou falar esse termo que é horrível mesmo, mas trazer regras e... Não, esse não é o nosso intuito, porque a gente entende, mais uma vez, que todo contexto é um contexto. Exato. Contexto é rei, a gente tem que fazer análise de forma contextual e ponto. E se você pegar o cerne de algumas coisas e aplicar na sua vida e der certo, amém, a gente já está feliz. Exato. O que a gente está trazendo aqui é o que nós somos, o que nós acreditamos. O que deu certo pra gente, que talvez dê certo pra você também, se você aplicar. Volta a falar, né? Se eu falar 10 coisas aqui e uma você pegar e levar para sua vida e der certo e aplicar no seu relacionamento ou no seu relacionamento, né? No seu casamento, na sua maternidade, amém. Que bom que eu consegui contribuir aí com alguma coisa para tua vida. Então, bora, Thales Mauro. Certo? Então, muito obrigado pelo tempo e a paciência de vocês, novamente. Semana que vem estamos aqui. Como eu falei para vocês, semana que vem estamos aqui novamente. Se inscrevam no canal, por favor. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora, vou ser bem sincera. Isso. Vocês sabem que eu não gosto de ficar pedindo. Quem me conhece, eu tô no YouTube há anos fazendo meu trabalho no meu canal. Eu não gosto. É uma coisa que as pessoas sempre falavam, eu adoro que você não pede. Só que eu tenho uma equipe de marketing. E essa equipe de marketing me enche o saco. Por quê? Mas cadê eu pedir pra se inscrever? Cadê eu pedir pra dar like? Então, por favor, me ajudem, porque eles me enchem literalmente o saco. Curta, compartilhe, se inscreva, porque é importante para o YouTube, é importante para os nossos números, para que a gente leve a nossa mensagem. É importante para a Mai? Não necessariamente, mas é importante para o nosso trabalho. Exatamente. E escrevam aqui embaixo dúvidas, posicionamento que vocês acham interessante, coisas que vocês fazem, coisas que vocês não fazem e coisas que vocês acreditam que deveriam fazer, né? Então, é isso por hoje. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau. Bora.
Ela tá muito jovem. Eu tô muito jovem hoje. Ela tá muito jovem essa semana, assim. Tchau. Tchau, tchau.